O ministro Dias Toffoli, do Supremo, suspendeu a convocação do procurador Eduardo Pelela à CPI da JBS. Pelela foi chefe de gabinete do ex-procurador Rodrigo Janot e participou das negociações para fechar o acordo de delação premiada dos executivos da JIF. Para Toffoli, a convocação de Pelela se dá com o nítido intuito de avaliar suas atividades enquanto chefe de gabinete de Janot, sendo que a comissão deveria se restringir a investigar os motivos pelos quais foi criada. Ao tomar a decisão, Toffoli atendeu o pedido feito na semana passada pela procuradora Raquel Dodge. Dodge entendeu que não cabe à CPI investigar conduta de integrantes do Ministério Público, muito menos sindicar eventual cometimento de crimes por eles. Segundo ela, a investigação criminal ou administrativa de membro do Ministério Público é tema que se esgota no âmbito do próprio Ministério Público. É uma barbaridade isso, interferência gente. Dos poderes aí. Patrick Santos, não mudou nada. Preciso dizer, não mudou nada desde a saída do Rodrigo Janot. Significa que há um projeto de fato de poder do Ministério Público, do qual, ou pelo qual, Raquel Dodge é entusiasta. Objetivamente falando, o modo como ela pediu que o Pelela não fosse ouvido e o modo como o Toffoli acatou novamente o Supremo Tribunal Federal como despachante do Ministério Público, mostra um projeto de poder de quarto poder ou de poder moderador. Vejam o que está dito aí. Segundo a chefe do Ministério Público, Raquel Dodge, só o Ministério Público pode investigar e punir membros do Ministério Público. Isso é um escândalo. Agora substitua nessa sentença a palavra Ministério Público por Parlamento. Segundo o presidente do Senado, só o Congresso pode investigar e punir membros do Congresso. Aí a sociedade vai à loucura. Aí é um escândalo, o Ministério Público é o primeiro a fazer escarcéu. Mas é a mesmíssima coisa. Ninguém presta atenção na rede de proteção que há em favor dos procuradores, do Ministério Público. O próprio STF, o próprio Fachin, em sessão recente, chegou a sugerir que o Ministério Público não estaria sob a jurisdição do Supremo. Está sob a jurisdição de quem? Do próprio Ministério Público? Isso é um escândalo. Não mudou nada para você, Vera? Dodge e Janot? Bom, é natural que ela faça essa defesa mais ou menos corporativa do Ministério Público de um dos seus. Eu acho que é o papel dela neste caso. O que realmente é estranho é o Toffoli acatar. Isso está na lei ali, chamada Lei Orgânica do Ministério Público, essa prerrogativa que ele tem de ser investigado pelos seus órgãos internos de controle. E isso seria a defesa constitucional que se faz disso é para assegurar justamente a independência do Ministério Público e evitar que ele fique sob o julgo político, o julgo, por exemplo, do Legislativo. Porém, me parece realmente excessivo. Como diz o Andreasa, se você substituir por parlamentares ou ainda por militares, que os militares querem prerrogativas semelhantes também de só serem julgados pelos seus, você vê que isso não condiz com a ordem democrática em que todos têm que estar ao alcance da lei, ao alcance da justiça, portanto do judiciário. O judiciário tem sim o poder de julgar e de investigar o Ministério Público. Então esse argumento me parece estranho. Porém, eu acho que tem um outro argumento na decisão do Toffoli que me parece razoável, que é o de desvio de finalidade da CPI. Me parece bastante evidente que essa CPI está sendo usada de vendetta contra o Ministério Público. Ela não está sendo usada para investigar realmente o que se denunciou na delação da JIF, investigar se existe fundamento para aquilo, se o acordo seguiu a todos os parâmetros, etc., mas sim apenas para colocar o Ministério Público sob um arreio. E talvez, por isso, o Toffoli tenha sido sensível ao pedido da Raquel Dodge. De novo, esse tipo de coisa só floresce porque a gente está num ambiente de crispação institucional que está se agravando, que está chegando a um nível de fla-flu, que você não tem
possibilidade de mediação e de diálogo entre instituições como o Judiciário e o Ministério Público e a APF, o Ministério Público e o Legislativo, e isso é perigoso principalmente nas vésperas de um ano eleitoral, da importância que 2018 vai ser. O que você acha, Amador? Isso que eu falei, esse processo de anomia, ele não se dá só nas favelas, nas periferias, ele se dá também nas altas cortes, se dá entre as instituições, se dá entre os poderes. A Vera acabou de mostrar isso com muita sagacidade. O Andreasa está com um problema com o Ministério Público. Ele me lembra aquela história de um cara que tinha uma neura, que ele achava que tinha um jacaré debaixo da cama dele. Todo dia antes de dormir ele olhava debaixo da cama para ver se tinha um jacaré. Embaixo da sua cama, André? Toda noite. Calma que eu vou chegar lá, nunca tinha. Um dia ele encontrou, tinha um cara. Ele deu um grito, o que é? Tem um cara, perguntou a mulher dele, tem um cara debaixo da nossa cama. Ela falou, pois é, pelo menos não é o jacaré, né? Mas deixa eu te perguntar aqui todo dia. Sobre a matéria aqui. É porque eu não sou o assunto. Pergunte. Né? Eu não sou o assunto. Sobre a matéria aqui em questão. O que você acha? Pergunte-me. Eu não queria saber a sua opinião sobre os controles do Ministério Público, né? Se você acha que eles são bons, se você acha que o que eu falei é um absurdo, se não faz sentido, quer dizer, se a crítica ao Ministério Público que eu estou fazendo é uma coisa pessoal, você tem alguma ideia sobre... Não é uma crítica, olha só... Eu fiz uma blog, mas se você quer saber exatamente, eu acho que... Por um lado, há uma resistência da corporação a servir de bode expiatório por parte do Legislativo. É evidente que o Legislativo quer pegar a PGR, os membros do PGR, independente, quer pegar o poder, a PGR de qualquer maneira. Existe aí um sentimento de vendetta. Né? E isso é gravíssimo, porque isso aí transcende a lei, isso transcende o interesse público, né? Isso aí é briga de lavadeira, só que está se tratando entre poderes públicos, entre representantes da organização da sociedade, e isso é gravíssimo. Existe, por outro lado, você vê como as questões são complexas, não existe o certo, o errado, o bom ou o mal. Felizmente, na natureza, as coisas têm sutilezas, né? Nada é assim, a simplificação das coisas é um atalho perigoso para a ignorância. Então, você veja, por outro lado, tem a questão da ministra Raquel Dodge, o tradicional corporativismo brasileiro, no sentido de proteger os seus, né? Por outro lado, você vê que existe uma comissão parlamentar de inquérito, ela, em tese, ela verifica, antes de mais nada, antes de processar alguém, de incriminar alguém, ela quer, na verdade... promover a esclarecimento de alguns pontos, né, de algumas questões ainda nebulosas, né, por parte do Legislativo. Esse seria, em tese, a razão. Não vejo por que alguém possa ser interditado, né, de comparecer a uma comissão parlamentar de inquérito para vir esclarecer determinados pontos. É essa a questão. E aí, passei na prova? Tirei quanto? Passou. Não entendi muito não, mas vamos nessa.